Isaías, capítulo 55. Isaías era um jovem, né, que um dia teve uma visão de Deus, uma visão da glória de Deus. E nessa visão Deus perguntou, né, a quem enviarei? A quem enviarei? Ele no mesmo momento levantou sua mão e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. E a partir daquele momento, ele foi voz de Deus entre os seus, naquela nação. Mas vamos ao texto. Isaías capítulo 55. Amém? Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos... Desculpa, gente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar sementes ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Glória a Deus. Podem se assentar, meus queridos. Como eu disse, irmãos, Isaías foi chamado por Deus, né? Isaías recebeu um convite de Deus, né? Ou uma ordem, ou respondeu a uma pergunta do Senhor, né? Colocando a sua vida a serviço daquele Deus, a serviço do Senhor. E Deus mandou ele dizer àquela nação palavras que contrariavam tudo aquilo que eles seguiam. A nação de Israel naquela época estava corrompida, adorava outros deuses. A nação de Israel não seguia mais o Senhor. A nação de Israel se prostituía, né, se corrompia. E a mensagem que o profeta proferia àquela nação incomodava, e incomodava muito, né? Mas mesmo assim, ele foi fazer a vontade de Deus e foi falar o que Deus mandava àquele povo, né? E aquele povo não ouviu a voz do Senhor, né? E ele profetizou àquele povo que se eles não se convertessem, entre tantas as profecias,
aqui eles seriam subjugados, eles seriam dominados por outros povos, né? E mesmo assim, a infidelidade daquele povo continuou. Aquele povo não quis saber de ouvir a voz do Senhor, não quis saber de ouvir o profeta. O profeta, eu acho que é o último artifício de Deus, né? Antes de mandar um juízo ao povo, né? Ele usa muitas vezes os reis, os juízes, né? Em último caso, ele manda um profeta. Quando ele manda um profeta é que o bicho vai pegar, né? O juízo dele vai chegar. E foi assim que aconteceu com Israel. O povo não ouviu a voz do Senhor. O povo não quis saber de conversão. Veio uma nação de fora, mais poderosa, mas não veio, foi Deus que mandou. Foi juízo de Deus sobre os seus filhos. Juízo de Deus sobre a sua nação. Juízo de Deus sobre o seu povo. Veio a nação da Babilônia e, através da infidelidade do povo de Israel, levou o povo cativo. Muitas vezes eles podiam pensar assim, que esse Deus, o povo de Israel poderia pensar, não, esse Deus que a gente serve não deve ser tão forte assim, porque a nossa nação foi subjugada, né? Nós perdemos, eles vieram e nos destruíram as nossas cidades, estão nos levando embora, né? Mas eles não entendem que isso é juízo de Deus. Eles não se atentaram à voz do profeta, não é? Mas da mesma forma que Deus coloca o juízo, Deus também tem uma grande graça através de toda a prova que Ele concede aos seus filhos. Né? Não é à toa que aquele povo sofreu aquilo. Por 70 anos, né? Está escrito que por 70 anos Deus colocaria outra nação para dominar Israel. E foi assim, foi dessa maneira. As promessas de Deus e a palavra de Deus, ela não muda. Ela se cumpre conforme a vontade do Senhor. E aí, depois desse, vamos usar esse como pano de fundo para falar dessa palavra que nós acabamos de ler, né? Quando nós, trazendo para a nossa realidade, né? Quando nós não ouvimos a voz do Senhor também, ou quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira, querendo usar a força do nosso braço, a força da nossa inteligência, a única coisa que conseguimos foi o que o povo de Israel conseguiu: cativeiro, juízo de Deus, né? Derrota. Eles não entendiam que aquilo era para uma graça maior na frente. Mas o versículo 1, ele diz, ele faz um convite a esse povo, depois de todo esse sofrimento, depois de todo esse cativeiro. Isaías profetizou, né? Disse, né? Palavras de Deus aqui. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus está chamando o seu povo novamente. Deus está dizendo: venha, você que não tem nada a oferecer, porque o que você oferece a mim, para mim é nada. Você tem que entender que eu sou tudo na sua vida. Nós temos que entender que Deus tem que ser tudo na nossa vida. Tudo que nós tentamos fazer da nossa parte, com a nossa força, com a nossa inteligência, que talvez achamos que é uma coisa grandiosa, para Deus é nada. É nada. O que nós temos que oferecer a Deus é a nossa vida, é o nosso coração quebrantado, é obedecer a sua palavra, é estarmos diante da sua presença. E é isso, e é esse convite que ele faz logo aqui no início, né? Vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, né? O vinho simbolizando a alegria, o leite simbolizando a saciedade, né? Para que você não tenha fome e tenha alegria no Senhor, não com as suas forças, né? O versículo 2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz?
né? Por que viver as coisas? Por que gastamos a nossa vida correndo atrás de coisas que não nos vão trazer alegria eterna? Que não nos vão nos vai levar para perto de Deus? Para que a gente vai correr atrás de coisas do mundo, que vai nos levar à perdição, vai nos levar à morte eterna, vai nos levar longe do Senhor, né? Ele diz: por que gastais o vosso suor naquilo que não satisfaz? Tudo que a gente corre atrás nesse mundo, nada nos satisfaz. A gente tem uma satisfação momentânea, mas depois tem aquele vazio novamente. Muitos no consumismo, né? Eu preciso comprar isso, porque a hora que compra aquilo já perde a graça, já tem que comprar alguma outra coisa. Outros procuram isso em vícios, na bebida, na droga, em outras coisas. Mas são coisas momentâneas, né? Prazeres momentâneos. Não o prazer de estar na presença de Deus, de sentir o amor de Deus, o amor ágape, né? Aquele amor maiúsculo, aquele amor grandioso, superlativo, como de Deus. Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Inclina os ouvidos ao Senhor, ouça a sua voz, ouça o que Ele tem para você. O que vem de Deus é salvação, é amor, é tudo aquilo que nos restaura, é tudo aquilo que nos coloca de pé diante das piores dificuldades. Quando estamos com Deus, quando cremos fielmente em Deus, nós passamos por diversas lutas com alegria, enfrentando, sabendo que Ele está conosco a todo momento, sabendo que Ele nos fortalece, sabendo que por mais que a gente chegue vencido em casa, Ele está conosco. Nós podemos dobrar o nosso joelho e clamar a Ele. Quantas vezes, irmãos, nós vamos orar e muitas vezes nós não conseguimos, não sai palavra da nossa boca. A gente só lágrimas, a gente só chora. Deus colhe cada uma dessas lágrimas e transforma isso em vitória na nossa vida. Deus está conosco. Eis que dei por testemunho, ele fala aqui de Davi, né? Eis que dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele coloca um exemplo aqui de Davi. Davi, a gente conhece a história de um simples pastor de ovelhas, virou o grande rei de Israel. E em tudo, ele consultava o Senhor. Antes de ser rei, ele era perseguido por Saul. Um dia Saul estava nas suas mãos. E o Salmo 111 fala isso: não é altivo o meu olhar e nem soberbo o meu coração, né? Ou seja, ele poderia matar Saul naquele momento, mas ele sabia que Saul também tinha sido ungido pelo Senhor, e ele não queria ganhar o trono matando, assassinando aquele que um dia foi ungido do Senhor. Ele não tinha essa soberba no seu coração, essa altivez de ganhar o trono. Ele saberia que se chegasse, ela pela vontade de Deus e pelos caminhos de Deus. Ele não ia interferir nisso. E mesmo no pior momento, ou naquele pior pecado de Davi, né? Quando ele adultera, quando ele mata ele arma para que o marido de Batseba morra na guerra. O profeta Natan vai e bota o dedo na cara dele, né, e fala que ele está errado. Ele não vai falar com ninguém, ele não vai falar com o sacerdote, ele não vai falar com o profeta, ele vai falar com Deus, porque ele sabia que é só Deus que vai resolver o problema dele. É contra Deus que ele pecou. Ele sabia do seu pecado. Então o profeta Isaías coloca Davi aqui como um exemplo para nós, para sermos como ele e buscarmos somente a Deus, buscarmos somente o Senhor. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Quando estamos com o Senhor, nós trazemos muitas pessoas, elas são tomadas,
Elas reconhecem em nós o amor de Deus. Assim como Israel, na época de Davi, na época de Salomão, era uma nação muito respeitada. Eles reconheciam a nação de Israel pelo Deus de Israel. Deus está com eles. O Deus de Israel é grandioso. O Deus de Israel faz coisas por eles, faz muitas coisas por eles, né? Da mesma forma, aquele que anda na presença do Senhor e que busca o Senhor, ele transborda, como diz o nosso presbítero, transborda o amor de Deus, e todos reconhecem, todos veem, todos percebem que você tem algo diferente. Não foram poucas as vezes que nós ouvimos aqui dos pastores, de outras pessoas, dizendo, contando de outras pessoas, dizendo, você tem algo diferente. O pastor contando o testemunho do trabalho dele, né? Você tem algo diferente. A sua casa tem paz. A sua família é unida, é alegre. Que possamos andar na presença do Senhor e também refletir essa luz que Deus coloca em nós. Ou que possamos ser reflexo da luz de Deus, né? Que possamos ser reflexos dessa luz. No versículo 6 ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está longe, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa aqui é a emergência da nossa vida, né? Invocai-o enquanto ele está perto. Invocai-o enquanto você pode. Eu vou deixar para amanhã. Eu agora tenho uma empresa, eu não posso deixar as minhas coisas para seguir Jesus, não, de jeito nenhum. Eu estou fazendo faculdade. Nossa, eu estou cheio de coisa, trabalho, não vai dar para seguir agora. Deixa mês que vem, o ano que vem eu termino a faculdade e vou atrás disso. E aí vai adiando. E aí vai adiando. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Estamos aqui hoje, amanhã a gente não sabe. Por que vamos deixar? Se o próprio Deus está falando isso aqui através do profeta, buscai-o enquanto ele pode ser encontrado. Buscai-o enquanto ele está perto. Ou seja, ele não é um Deus inacessível, ele está perto. Ele está perto. Ó Senhor, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer em perdoar. A face de Deus deve abrir um largo sorriso quando alguém volta para a sua presença. Imagina esse povo sofrendo lá na Babilônia, sendo escravo, sendo subjugado, né? Porque quando você sai da presença do Senhor, o mundo aí fora, ele quer trocar a sua identidade, né? A gente vê isso no livro de Daniel. Ele fala dos nobres que foram para a Babilônia, né? Dentre eles tinham 4 ali específicos, mas ele fala de todos os nobres que foram cativos para a Babilônia. Quais foram as ordens para quem ia cuidar deles ali, né? Para o eunuco? Era ensinar a sua cultura, ensinar a sua língua, o seu idioma. Ou seja, você vai perder a sua cultura, você vai trocar o seu idioma, você vai trocar a sua comida, que é uma coisa cultural, regional, não é? E é isso que o mundo faz quando a gente sai da presença do Senhor. Ele tira a nossa identidade. Em quarto lugar, ele trocaram os seus nomes, né? Trocaram os seus nomes. Então,
São coisas básicas que nos identificam com aquele lugar, com o que nós somos. A nossa cultura, o nosso idioma, a nossa alimentação e os nossos nomes, por qual nós somos conhecidos. É isso que o mundo faz conosco quando nós saímos da presença do Senhor. Nós nos transformamos, muitas vezes nós saímos da presença de Deus ou não estamos na presença de Deus. Muitas vezes se fala, meu Deus, eu nem me reconheço. Mas é isso que o mundo quer. Essa ideologia de gênero que nós temos hoje, trocando seus nomes, a sua forma de se vestir, a sua forma física. É isso que o mundo faz com a gente quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós não ouvimos a voz do Senhor. E ele fala, deixe perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-te ao Senhor que se compadece dele. Eu imagino esse povo lá na Babilônia, lembrando de Israel, quão grandiosa já foi essa nação, né? Quão respeitada por todas as outras nações. O Salmo 137, no primeiro versículo, ele diz o seguinte, né? Que às margens dos rios da Babilônia chorávamos com saudade de Sião. Pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, e aqueles que nos levaram cativos pediam para que cantássemos músicas e louvores. Mas como podemos cantar longe da nossa terra? Eu imagino que eles estavam chorando, lembrando da época grandiosa de Israel, e o quão eles eram felizes, e lembrando de tudo que o profeta falou, de tudo aquilo que ele disse, arrependidos, né? E aqui Deus dá essa outra chance e diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Rico em perdoar. Que palavra gloriosa. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo aquilo que tentamos fazer, gente, irmãos, com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência ou vontade, é muito pequeno diante de Deus, porque Deus está muito acima. Os pensamentos e os caminhos de Deus para a nossa vida estão muito acima do que nós podemos entender ou podemos imaginar. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Deus está confirmando que a sua palavra é verdade, que a sua palavra tem efeito no meio do seu povo, aquele que ouve a voz do Senhor. Grandes coisas o Senhor faz através da sua palavra, e a sua palavra é real, é verdade na nossa vida. O versículo 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui eu já imagino o povo de Israel voltando do cativeiro, voltando para Deus, coração quebrantado, entregue ao Senhor. A criação louva a Deus. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos. Imagina a cena, as grandes montanhas louvando ao Senhor com cânticos, e as árvores como que batendo palmas. Tão grande é a alegria do Senhor quando os seus filhos voltam a Ele. E é isso que Ele quer da gente.
E é isso que Ele quer de nós. Quer que estejamos na sua presença. Ou aquele que está afastado, que volte para a sua presença. Ou aquele que não conhece a Deus, que ouça a palavra e venha para a sua presença. Deus se alegra grandemente. As montanhas, elas rompem em cânticos, e as árvores como se batessem palmas a todo aquele que se volta ao Senhor. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Então, onde é desolação, onde é sequidão, vai brotar árvores frondosas, vai brotar, vai ficar tudo verde, tudo florescer na presença do Senhor. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Quando você volta para Deus, a glória é toda dele. A glória é toda dele, porque você escutou o chamado de Deus. Você ouviu, entregou o seu coração foi quebrantado. A sua alma tem sede de Deus e volta para Ele. Irmãos, confesso a vocês que essa palavra eu já, alguns dias, umas 2 semanas, eu venho lendo, porque eu achei ela maravilhosa, e ela fala muito ao nosso coração. Ela falou muito ao meu coração, muito mesmo, muito mesmo. Deus aqui, depois dessa prova e desse juízo que Ele impôs ao seu povo, Ele faz esse convite, um convite gracioso, um convite da graça, nos trazendo, nos chamando para perto dEle, dizendo que Ele é rico em perdoar, dizendo para buscar Ele enquanto Ele está perto, dizendo: se você voltar, eu vou me alegrar muito, toda a criação vai se alegrar, e eu vou ser glorificado por isso. Tudo isso será memorial eterno, que jamais será extinto. Nós, irmãos, quantas vezes nós nos afastamos de Deus por besteira, né? Por acharmos que Deus deveria olhar mais por nós, deveria olhar a nossa situação. Às vezes a gente está sofrendo, às vezes a gente está doente, né? Mas a gente nunca pode esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Se você está passando por alguma dificuldade, Deus está nessa dificuldade. Deus vai transformar isso em glória. Deus vai transformar isso em vitória. Grande é a palavra do Senhor. Queria, irmãos, dizer que talvez hoje você esteja dessa maneira, né? Como esse povo estava, rebelde com Deus, afastado dos seus caminhos, desanimado de vir na igreja. Talvez você conheça a palavra, talvez você seja até obreiro da igreja, todos que estão na live também, e talvez você esteja desanimado, com o coração apertado, amargurado, com alguma coisa que aconteceu, ou talvez você se afastou de Deus e não tem forças para voltar. Eu queria dizer para vocês: lembrem de onde o Senhor te tirou. Lembra o que você era e o que Deus fez na sua vida. Lembra quando você buscava o Senhor, quando você orava,
quando seu coração ardia pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, e hoje você está afastado, Deus faz esse convite hoje aqui para você. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Entregue a sua vida ao Senhor. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo, irmão. Não perca seu tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu queria terminar contando uma história que eu li há muito tempo atrás, e por acaso esses dias eu a ouvi, olhando na internet lá, eu a ouvi, né? Creio que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, né? Mas fala sobre o perdão. Diz que tinha um jovem que cometeu um crime muito grave num determinado lugar, e esse jovem foi preso e condenado à morte por enforcamento. E a população daquele local se compadeceu desse jovem, que era uma pessoa jovem ainda e poderia se recuperar daquilo e ser uma grande pessoa. E começaram a mandar cartas para o governador daquele lugar, pedindo clemência pela vida desse jovem. E como as cartas foram muitas, o governador falou: esse jovem deve ter alguma coisa diferente, né? Eu tô querendo perdoá-lo realmente, estou querendo atender às petições do povo aqui. Mas primeiro eu quero conhecê-lo. Aí ele pegou essa carta e foi lá na cadeia. Mas antes de ir, ele se vestiu como um pastor, colocou essa carta no meio da Bíblia e foi conhecer esse jovem na cadeia. Chegando na cadeia, ele foi falar com o jovem, e o jovem não quis nem saber. Vai para lá, não quero saber. Não, jovem, eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho alguma coisa aqui para você, que vai fazer bem para você. Não, eu não quero saber, não, eu tenho, você não quer nem me ouvir. Aqui dentro tem algo muito importante para você. E ele não quis saber, xingando e querendo agredir o governador, né, que ele achava que era pastor, mas era o governador. E o governador viu que não tinha jeito e foi embora. O carcereiro chegou e disse para o jovem: mas você é burro, hein? Esse pastor aqui, na verdade, ele é o governador, e ele veio aqui para te tirar da prisão e para te salvar da morte, né? Passado isso, chegou o dia da sua execução, e ele ia ser enforcado. Quando ele estava para ser enforcado, foi lhe dado a palavra, as últimas palavras, né? E ele disse o seguinte: eu queria falar algumas palavras aqui. Eu queria dizer algumas palavras, principalmente para os jovens, mas para todos, né? Eu vou ser morto. Eu cometi um crime, eu vou ser morto. Mas eu não vou ser morto pelo crime que eu cometi. Eu vou ser morto pelo perdão que eu recusei. Então, irmãos, aqui dentro, Deus tem perdão para a nossa vida. Que nós não recusemos esse perdão. Que nós possamos entregar a nossa vida a Deus e mergulhar de cabeça nesse amor grandioso, nesse amor ágape, né, que nós aprendemos hoje, nesse amor que nós não conseguimos entender, que possamos saber que Ele é o Senhor da nossa vida e todas as coisas para Ele são possíveis, independente do que você está passando. Que possamos ouvir a voz de Deus, não recusar o seu perdão, porque Ele é, como nós ouvimos hoje, Ele é rico em perdoar. Era isso, irmãos, que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.